para apresentar para os senhores, minimamente que seja, a ação de exigir contas, que é uma outra ação, que é um outro procedimento especial criado em razão do direito material, criado por peculiaridade do direito material. Essa ação está regulamentada entre os artigos 550 e 553 do CPC. Artigos 550 a 553 do CPC. Eu não me proponho a concluir o estudo dela hoje. Tá? Nós temos aqui 15 minutos. O meu objetivo é fazer considerações introdutórias a respeito da ação de exigir contas. Então vamos lá. É cabível a ação de exigir contas quando existir conflitos de interesse quanto ao dever de prestar contas e quanto ao suposto saldo remanescente ou um acerto de contas, um acerto econômico decorrente da administração de bens por terceiros. Né? E aí é nesse caso que será então proposta a ação visando que se determine em juízo a prestação de contas nos moldes como regidos ali pelos artigos 550 a 553. O cabimento da ação de exigir contas, ele é amplo, né? Ele envolve qualquer relação jurídica que seja complexa por envolver operações de crédito e débito. Qualquer relação jurídica que envolva dever de prestar contas por abranger de modo amplo uma relação de créditos e débitos, administração de bens com créditos e débitos de terceiro. A súmula de número 259 do STJ, súmula 259 do STJ, prevê que é cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente bancária. Os senhores tenham o exemplo, o banco, ele presta um serviço de administrar dinheiro de outrem. Então, se houver uma desconfiança, se o extrato não for suficiente para assegurar o cliente, é cabível a ação de prestação de contas, para que o banco preste contas da administração do dinheiro alheio. Então, esse termo prestação de contas, ele consiste numa discriminação das receitas e despesas que se associam à administração de bens de outrem. Né? O titular do direito de exigir contas é aquele que deu a terceiros a administração de bens, a administração de valores, a administração de interesses economicamente aferíveis de um modo geral. Né? Seja decorrente de uma relação contratual, pense no mandato, então eu vou passar 10 anos fora, fui transferido numa empresa, sou diretor de uma empresa, fui transferido com prazo certo, vou ficar 5, 10 anos fora. E os meus bens que eu tenho aqui no Brasil? Eu deixo um representante aqui, deixo uma certa quantia patrimonial aqui, para que ele tutele os meus interesses, lhe passe uma procuração. Né? Então, sei lá, deixo 100 mil, deixo 500 mil reais, para que um amigo meu gerencie os meus interesses aqui. E quando eu retorno, eu pergunto para ele, e aí, sobrou alguma coisa? O que você fez? Ele deve me prestar contas. Né? E se assim não o fizer, é possível propor uma ação judicial, por exemplo. Nesse caso, o dever de prestar contas provém de um contrato. Mas é possível também que esse dever de prestar contas ele decorra da lei. Pense no inventariante, pense no tutor, curador, pense no administrador judicial. Nós veremos, inclusive, que quanto a esses sujeitos, há previsão específica. Eu não quero, por hora, aqui trazer previsão normativa especificamente, mas há a previsão de que, nesses casos, o procedimento de prestação de contas ele corre até em apenso aos autos do inventário,
aos autos em que foi nomeado como tutor curador, aos autos da administração. Ele pode ser, inclusive, destituído desse munus público em razão de não ter prestado contas. Enfim, nós veremos isso quando São 4 dispositivos apenas, 550 a 553, do CPC. Tem um julgado importante do STJ, estou falando aqui do cabimento amplo da ação de exigir contas. Tem um julgado que eu tenho aqui anotado, anotem aí, RESP 1293558 do Paraná. RESP 1293558 do Paraná. Nesse julgado, o STJ afirma que não há interesse de agir na propositura da ação de exigir contas em relação a um contrato de mútuo e financiamento. Por quê? Porque nesse caso, a obrigação do mutuante cessa com a entrega da coisa. E não há um dever de administração e de gestão de bens alheios. Ou seja, é um caso de empréstimo. Então, sendo hipótese de empréstimo, como não envolve administração de bens alheios, e nós estamos vendo que as hipóteses em que cabe o dever de prestar contas é quando há uma imposição, quando há uma administração de bens lato sensu a lei. Tá chovendo pra caramba aqui, bateu um vento, voou coisa, levei um susto. Tá? E aí, para encerrar, a gente pode encerrar esse tópico, até para eu ver essa chuva que tá voando tudo aqui. Seguinte, o CPC de 2015, ele não prevê, então não existe, ele não prevê a ação de prestar contas. No Código de 73, nós tínhamos a ação de exigir contas e a ação de prestar contas. No Código de 2015, nós temos apenas a ação de exigir contas. A ação de prestar contas, ou a ação de dar contas, como também era chamado, ela atualmente, no Código de 2015, em havendo interesse, quer dizer, a ação de prestar contas, a ação de dar contas, é quando o devedor quando o sujeito passivo do dever de prestar contas, quando ele voluntariamente a faz em juízo. Isso é possível de ser feito? É. Só que não há um procedimento especial regulamentado no Código de 2015. Então, aquele que pretenda o fazer, terá que fazer mediante o procedimento comum. Não há um procedimento especial. O procedimento especial, ele é restrito à ação de exigir contas, e não na ação de prestar contas, de dar contas voluntariamente. Mas o fato de não termos um procedimento especial para a ação de prestar contas ou a ação de dar contas, não significa que a parte interessada não possa agir em juízo. Só não tem uma via especial. Significa, portanto, que ela vai propor essa demanda pelo procedimento comum. Ok? Essas as considerações, já vou dar a palavra ao Paulo, essas as considerações introdutórias que nós tínhamos para fazer sobre essa ação de exigir contas. Agora eu vou passar a palavra ao digníssimo Paulo para que a gente